Sabe, em meio às tempestades da vida, todo barco precisa de um farol, uma luz firme, constante, que mostra o caminho seguro para o porto. E essa é a imagem perfeita de um pai presente. Hoje, a gente vai analisar juntos como essa presença calma e consistente pode guiar os filhos, transformando o medo em uma segurança que ecoa pela eternidade. E o que está em jogo aqui é algo imenso. Olhem para este número: 63%. É a porcentagem de suicídios entre jovens que acontecem em lares sem a figura paterna. É um dado devastador que nos força a parar e a entender a profundidade do impacto de um pai. Diante de uma realidade tão dura, fica a pergunta, não é? Como é que um pai pode se tornar essa luz? Como, na prática, ele pode ser a força que dissipa a escuridão do medo e que constrói um alicerce de segurança na vida dos filhos? É exatamente isso que vamos descobrir. Então vamos começar a explorar melhor essa metáfora. A tempestade, ela representa toda a turbulência emocional que uma criança enfrenta. E o farol? Bom, o pai farol é a resposta de Deus para essa tempestade. E o mais fascinante é que isso não é só uma ideia bonita, uma poesia. A ciência confirma. A presença estável de um pai age como um verdadeiro regulador emocional para o sistema nervoso da criança que ainda está se formando. Ele literalmente empresta sua calma, ajudando a construir uma confiança que vai moldar toda a vida do filho. E quando a gente olha para essa ciência, o que vemos são as impressões digitais do Criador. A forma como essa segurança paterna funciona revela um projeto, um design intencional de Deus para o bem-estar e a proteção da família. O termo técnico para isso é apego seguro. É o resultado direto da atuação desse pai farol. É um vínculo que comunica para a criança sem precisar de palavras que ela é amada, que ela está segura e que ela tem valor. Essa é a base, o fundamento sobre o qual toda a saúde emocional é construída. E isso tem um impacto físico real, sabe? A presença de um pai seguro literalmente molda a arquitetura do cérebro da criança. Isso facilita o desenvolvimento da tolerância ao estresse, da capacidade de se levantar depois de uma queda, da confiança em si mesmo e da habilidade de formar relacionamentos saudáveis lá na frente. E essa citação ilustra o ponto de forma brilhante. A fonte nos diz que a parte do nosso cérebro que cuida das decisões e do controle emocional, o córtex pré-frontal, simplesmente cresce e funciona melhor quando a criança vive num ambiente estável e previsível. Um ambiente que o pai farol se esforça dia após dia para criar. Certo, mas como é que se constrói esse farol? A teoria é linda, mas e a prática? Como a gente aplica isso? Vamos agora para os pilares, os princípios fundamentais para se tornar essa presença que transforma um lar. Basicamente, são 3 pilares essenciais. Primeiro, uma presença, que é muito mais do que estar no mesmo cômodo. Segundo, uma comunicação que edifica, que constrói. E terceiro, ser um modelo vivo de como enfrentar as tempestades da vida. Vamos detalhar cada um deles. O primeiro pilar é a presença de qualidade. E aqui está o ponto-chave. Não se trata de quantidade de tempo, mas da qualidade. É estar ali de corpo e alma. Sem o celular na mão, sem as distrações da mente. É conseguir se sintonizar com o coração da criança, percebendo e respondendo ao que ela realmente está sentindo. Isso nos leva direto ao segundo pilar, a comunicação. Palavras têm um poder imenso. Elas podem ser pedras que machucam ou podem ser pontes que conectam. O pai farol escolhe usar uma linguagem que constrói segurança, que valida os sentimentos e cria um espaço seguro onde os medos podem ser ditos sem julgamento. E aqui está uma ferramenta poderosíssima. Começar uma frase assim muda todo o jogo. Filho, eu entendo que você está se sentindo frustrado, triste, com raiva. Essa simples declaração não resolve o problema na hora, mas ela valida a pessoa. Ela comunica, eu estou te vendo. O que você sente é real e eu estou aqui com você, nessa tempestade. E quando um pai constrói sua vida sobre esses pilares, o impacto vai muito além da infância. Ele começa a construir um legado de luz que não vai só iluminar a vida dos filhos, mas também a dos netos e bisnetos. E os dados mostram o poder protetor desse legado. Estudos indicam que a presença do pai pode reduzir drasticamente as taxas de problemas de saúde mental. Olhando para esse gráfico, a diferença é gritante. A presença de um pai é um dos maiores fatores de proteção que uma criança pode ter. É um verdadeiro escudo contra as tempestades da depressão e da ansiedade. Construir um legado é um ato de propósito. Envolve transmitir valores bíblicos como honestidade e respeito,
É contar as histórias de como Deus foi fiel com a família nos momentos difíceis. É criar tradições que fortalecem a identidade e, acima de tudo, é ser um modelo de relacionamento que aponta para o padrão de Cristo. E aqui a gente chega ao propósito final do Pai Farol. A sua luz, por mais forte que seja, é um reflexo. O chamado mais elevado de um pai cristão não é apenas ser a luz, mas é apontar seus filhos para a fonte de toda a luz, a verdadeira luz do mundo, que é Jesus Cristo. E para todo pai que se sente sobrecarregado com esse chamado, existe uma palavra de graça. Um farol não precisa ser perfeito, ele precisa ser consistente, ser confiável no meio da tempestade, oferecer uma direção clara, mesmo que sua própria luz, às vezes, pareça fraca. A graça de Deus nos basta. Então a gente termina com essa reflexão. A questão nunca foi se um pai será uma influência, mas que tipo de influência ele escolherá ser. Uma rocha instável que gera insegurança, ou um farol firme, fundamentado na rocha eterna, que guia gerações para o porto seguro que é Cristo? Essa é uma escolha que se faz todos os dias.